Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fatimão e vamos falando de mais um vídeo de Brasileirão, né? Estamos na era do Brasileirão. Como eu já falei, eu tô regravando todos os campeonatos brasileiros, né? Só que diferente do antigo, né? Que eu fazia meio aleatório ou quando um time era bicampeão ou mais que isso, era tudo um vídeo só, né? Eu tô fazendo anualmente, né? Eu só não vou fazer o de 87 e o de 2024, tá? De resto, vocês vão ver aí vídeo novo. Enfim, né? Acho que em outros vídeos vocês já ouviram falar isso. E vamos continuar falando agora de Campeonato Brasileiro de 1981, né? E o campeonato foi o mesmo do ano anterior, né? O regulamento foi o mesmo, né? Só que ao invés de ter só semifinais e finais, foi introduzido quartas de final e oitavas de final. Se eu não me engano, foi a primeira vez que a fase de oitavas de final era implementada no Brasileirão, né? Se eu não me engano. Enfim, e a fórmula foi quase a mesma, né? Dos 40 times, eram divididos em sete grupos, em quatro grupos de 10, né? Os sete melhores avançavam, e aí na segunda fase tinha os 28 e mais os quatro vindo da Taça de Prata, aí era oito grupos de quatro, e os dois melhores avançavam. E aí, depois disso era mata-mata, né? Oitavas até as finais, com jogos ida e volta, né? E aí, somente nas finais, que se houvesse um empate na soma dos dois jogos, né? Ou seja, dois empates ou uma vitória para cada lado, enfim, haveria um jogo extra, né, para saber o campeão. E o campeão de 81 foi o Grêmio, né? O Grêmio Porto-Alegrense, né? O Imortal, enfim, conquistava o seu primeiro título brasileiro e acabava com a gozação do torcedor do Inter, né? O Inter já tinha três, né? Bom, e até hoje tem três, né? Depois de 79, o Inter nunca mais ganhou o Brasileirão, enfim. É, e o Grêmio apostou forte naquele ano, né? O time trouxe o Enio Andrade, né? Que estava no Inter, inclusive. Ou seja, apostou no técnico do rival para ir longe no Brasileirão e, quem sabe, conseguir o primeiro título brasileiro, né? O Grêmio tinha jogadores interessantes ali, né? Era um time talentoso, né? Aguerrido, né? E mesclava jogadores, né, jovens com experientes, né? O Grêmio apostava na juventude de jogadores ali como Paulo Roberto, né? Baidec, eh, China, enfim, e um certo Renato Portaluppi, embora ele não foi titular, né, nesse campeonato, mas ele era reserva, enfim. E de experientes podia citar alguns ali, como Emerson Leão, né? Leão veio pro Grêmio em 81, Paulo Isidoro, né, que veio do Atlético Mineiro, Baltazar, né, que já tinha uma certa experiência, uma certa rodagem já no futebol, enfim. E na fase de grupos o Grêmio penou, né? O time, num grupo de 10, né? Ficou em quarto no seu grupo. Em 9 jogos o Grêmio só ganhou quatro, ou seja, não fez uma campanha decente, né? E na segunda fase, novamente, o Grêmio sofreu, mas se classificou, né? Ele ficou em segundo do seu grupo. E a partir daí que o Grêmio mostrou força, né? Mostrando porque o Grêmio costuma ser copeiro, né? Quando, tipo, não vai bem numa fase de pontos corridos ou grupos, né? Mas aí no mata-mata o time cresce, né? O Grêmio enfrentou o Vitória da Bahia, né? Perdeu de 2-1 em Salvador, mas reverteu no Olímpico, vencendo de 2-0. Nas quartas de final, o Grêmio encarou o Operário de Campo Grande, né? E muitos achavam que ia ser mais difícil, né? Jogos equilibrados e tal. Mas foi mais fácil do que o imaginado, né? O Grêmio venceu 2-0 em casa e ganhou de 1-0 fora. E aí na semifinal, o Tricolor dos Pampas encarou a Ponte Preta, né? Que era surpresa no campeonato até então. E era um time que era sempre competitivo, não era um time forte na época, né? Tanto que a Ponte tinha jogadores ali como Carlos, né? Juninho, né? Zagueiro, o Mestre de Cá, né? Esse daí é uma lenda, né? Na Ponte Preta. E o Oswaldo, né? Que anos depois jogaria no Grêmio, né? Inclusive seria campeão da Libertadores no Grêmio, enfim. No primeiro jogo em Campinas, o Grêmio venceu por 3-2, né? Um jogo movimentado ali no Moisés. Só que o Grêmio venceu. E parecia tudo certo no jogo de volta, né? Afinal, o Grêmio não ia perder em casa, né? De 2 gols e, né? Só que o Grêmio perde o jogo, perde de 1-0 da Ponte, né? No Olímpico lotado com 90 mil tricolores, né? E mesmo perdendo de um gol, né? O Grêmio avançou para a final porque tinha a melhor campanha que a Ponte, né? Por a sorte da torcida do Grêmio, né? Que senão poderia ir para disputa de pênaltis, né? Enfim. E aí na decisão o Grêmio enfrentou o forte São Paulo, né? O poderoso São Paulo, né? São Paulo de Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, Renato, né? O Renato Pé Murcho
e o Serginho Chulapa, enfim, um timaço do São Paulo, né? E o São Paulo era um dos favoritos porque boa parte desses jogadores serviam à seleção brasileira, né? Fora que o São Paulo decidiria o jogo de volta no Morumbi, né? Mas o Grêmio respondeu, né, para quem duvidava, né, que o time poderia vencer, né? No Olímpico, né, no jogo de ida, o Grêmio mostrou a sua força, né? Venceu o São Paulo de virada por 2-1, né, com 2 gols do Paulo Isidoro, né, se não me engano. E o Baltazar, né, que é o artilheiro de Deus, perdeu o pênalti ainda, quando o jogo estava 0-0. E o resultado deixava o Grêmio perto, né, do título, né? Porque bastava empatar no Morumbi para a taça vir, né, para Porto Alegre. E se o São Paulo vencesse, haveria um terceiro jogo, né, que também seria no Morumbi, né? Até porque o São Paulo tinha a melhor campanha. E aí no jogo de volta, né, com 95 mil pessoas, o jogo foi tenso, foi pegado, os times tiveram chances de fazer o gol, né? São Paulo criou mais, né, porque precisava vencer. E o Grêmio, nas poucas vezes que chegava, também dava trabalho. Né? E aí no segundo tempo o jogo seguia equilibrado até que aos 20 minutos veio o gol do título, né? Uma bola ali espichada ali, o Renato Sá ganhou de cabeça ali, a bola sobrou pro Baltazar, e o Baltazar viu o Valdir Pérez meio adiantado, ele chuta de fora e faz um golaço, né, no goleiro São Paulino, e um gol que explodiu, né? Os poucos gremistas presentes no Morumbi, né? Depois disso o Grêmio segurou o placar com muita garra, né? O resultado de 1-0 e ainda viu o Serginho do São Paulo perder a cabeça ao dar um pontapé no Leão, né? E ser expulso, né? E aí, quando o juiz apitou o fim do jogo, o Brasil era azul, preto e branco, né? O Brasil era tricolor pela primeira vez, né? E o Grêmio calava os críticos, né? Mostrando que ali também tinha futebol, também tinha, né? Um time, né? Surgindo ali. E o Grêmio iniciava uma era vitoriosa, né? Naqueles anos 80. E 2 anos depois, o Grêmio ainda ganharia 2 títulos de peso, né? Que era Libertadores e Mundial. O time base desse Grêmio, o time base era Leão, né? Paulo Roberto, Nilmar, De Leon e Casemiro, né? Meio campo tinha China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei. O ataque tinha Tarcísio, Baltazar e Odair. E o técnico do Grêmio, o seu Enio Andrade, né? Bom, agora vocês vão ver o gol do título do Grêmio e a gente já volta para falar das surpresas e das decepções. Roda aí. Bom lançamento para a área, Renato Sá. Com a chance do Baltazar aí, ó. Grêmio abre a contagem no Morumbi. Baltazar, tranquilo, levantando a bola, ganhando de Valdir, ante a expectativa apenas dos zagueiros. Grêmio 1, Baltazar 0, São Paulo. Bom, vocês viram aí o gol do título do Grêmio, agora vamos falar das surpresas e decepções, né? Na parte das surpresas, né, vou citar dois, né? Botafogo e Ponte Preta. O Botafogo, né? Ele é gigante e tal, mas na ocasião, né? O Botafogo não fazia muito destaque no cenário nacional e voltou a fazer em 81, né? O time não fazia boas campanhas desde 72, quando foi vice-campeão, né? E aí, em 81, o Botafogo conseguiu chegar longe, né? O time de 81 era um time pegador, né? Um time aguerrido e tinha alguns talentos, né? Como o meio atacante Mendonça, né? Que era um dos melhores jogadores do time do Botafogo. E o ponta Marcelo, né? O Marcelo Oliveira, aquele mesmo, né? Enfim. E o Botafogo, né? Não imaginava que iria tão longe naquele campeonato, né? O time, porém, né? O time mostrou força, né? Foi além do que imaginado. Na primeira fase, o Botafogo oscilou um pouco, né? E por pouco não fica pelo caminho, né? O Botafogo ganhou 4 apenas, né? E perdeu outros 4 e empatou 1, né? O que fez com que o Botafogo ficasse em sétimo, né? Que foi o último dos classificados, né? Só que aí da segunda fase em diante o Botafogo embalou, né? O time jogou num grupo que tinha Santos, Bangu e Misto, né? E o Glorioso avançou sem sustos, sendo o líder do seu grupo. E aí nas oitavas de final o Botafogo enfrentou o modesto CSA de Alagoas, né? Enquanto que os outros times, né, os principais, tal, né, teriam pedreiras, né, ou clássicos, né. E contra os alagoanos, o Botafogo não teve trabalho, né, empatou fora e venceu em casa por 2-0. Nas quartas de final, o Botafogo encarou o rival, né, o Flamengo, e o Flamengo com aquele timaço, né, que naquele ano que seria o melhor ano de sua história, né, onde no segundo semestre o Flamengo ganharia 3 títulos, né, 3 títulos em 30 dias, né, enfim. E
E por isso que, né, muitos davam até o favoritismo ao Flamengo, né? No jogo de ida, empate sem gols, né? E na volta, o Botafogo deu um baile no rival, né? Principalmente o Mendonça, né? O time de General Severiano saiu perdendo do Flamengo, né? Só que aí depois o Botafogo botou o rival na roda, né? E aí o Mendonça fez a festa, né? O time bateu o Flamengo por 3-1 de virada, né? Com destaque para um golaço do Mendonça, né? Onde ele deixa o Júnior para trás e faz o gol, né? Um dos belos gols no Maracanã. E aí na semifinal, né? Onde o Botafogo nem esperava muito, né? Onde esse time nem esperava chegar. O Botafogo encarou outro time poderoso da época, né? Que era o São Paulo, né? No primeiro jogo o Botafogo ganha de 1-0 e se empatasse na volta estaria na final, né? E na volta, né, o Morumbi com quase 100 mil pessoas, o Botafogo ignorou o público tricolor, né? E fez 2-0, né? Se não me engano, com o Gerson e acho que o Mendonça fez o segundo, não sei. E tudo parecia decidido, né? 3-0 no agregado. Só que aí o juiz do jogo começa a entrar em ação, né? Ele dá um pênalti meio que mandrake pro São Paulo, né? E aí houve muita confusão, reclamação, o policiamento entrou e tal. E aí acho que demorou o quê? Uns 8 minutos, mais ou menos, né? Essa bololô todo. E aí na cobrança o Serginho Chulapa descontou, né? E aí no segundo tempo o São Paulo acordou, né? Foi pra cima e venceu de virada por 3-2, né? Com o Everton, né? Que entrou no intervalo, ele fez os 2 gols. E assim o São Paulo eliminou o Botafogo, né? Num resultado que foi épico, né? Para o São Paulo. E por outro lado, o Botafogo lamentou, né? A eliminação, né? E os botafoguenses reclamam até hoje, né? Que nos vestiários, no intervalo do jogo, seguranças do São Paulo teriam ameaçado os atletas do time carioca e tal. O que talvez tenha explicado, né, o time ter voltado apático, né? Pro segundo tempo e tal, né? É meio estranho até, né? Enfim. Não há provas, né? E eu nunca, não sei, não tenho provas, né? Acho que ninguém tem. Enfim, não há provas tal, mas que foi estranho foi, né? E bom, tem jogadores que já contaram essa história, enfim. Agora falando da Ponte Preta, né? Que foi a outra surpresa do campeonato. A Ponte tinha um time forte, né? E consolidava ali sua grande fase, né? Que durava desde 77. E o time da Macaca tinha um time talentoso ali com Carlos, né? Juninho, né? O Edson, né? O Edson Abobrão, né? Osvaldo, né? E o maior de todos, né? Que era o de cá, né? Na primeira fase a Ponte avançou sem susto no seu grupo, né? Na segunda fase, novamente a Ponte surpreende, né? E fica à frente de times tradicionais ali, como Bahia, Santa Cruz e Corinthians. Nas oitavas de final, a Ponte Preta enfrentou o Náutico, né? Empatou fora e venceu no majestoso 2-1. Nas quartas de final, o duelo das faixas, né? Contra o Vasco. E os dois jogos ficaram tão embolados, né? Tão pegados que acabaram 0-0 ambos, né? Tanto na ida como na volta, mas a Ponte avançou por ter melhor campanha. E aí na semifinal a Ponte enfrentou o Grêmio, né? O copeiro Grêmio. A Ponte perde em Campinas 3-2 e vence no Olímpico pelo placar mínimo, né? Mas acaba eliminada porque o adversário tinha a melhor campanha, né? Se ela tivesse feito mais um gol, né? Era a Ponte que ia pra final, né? E por causa disso a Ponte não disputou o título, né? Do torneio nacional, enfim. Agora falaremos agora das decepções, né? Vou citar São Paulo e Vasco, tá? Os dois eram grandes times, né? E eram favoritos no Brasileirão. Começando pelo São Paulo, né? O São Paulo tinha um time poderoso ali, era apelidado de máquina, né? Máquina tricolor, enfim. E queria buscar o título brasileiro, né? O seu segundo título, né? Até então, né? Para comprovar a sua fase boa, né? Já que o São Paulo tinha conquistado o estadual de 80. Na primeira fase o São Paulo, assim, não empolgou tal, mas avançou na liderança do grupo, né? Só na segunda fase em diante que o time do São Paulo mostrou, né? Um futebol ofensivo, um futebol de campeão, né? Enfim. E no grupo que tinha 4 times, né? O São Paulo acaba líder também, né? E sem sustos. Nas oitavas o São Paulo enfrentou o Santos, né? O rival Santos. Né? Reprisando também a final, né? De 80 do Paulista, né? Que ambos se enfrentaram e o São Paulo foi campeão. E o Santos seguiu o freguês do São Paulo, né? Em mata-mata, né? O São Paulo venceu 2-0 na ida e 2-1 na volta. Nas quartas de final, o São Paulo enfrentou o Forte Internacional, né? O Inter já não era tão forte assim, mas ainda tinha requisitos, né, do time de 79 e tal, né? Ainda tinha um time ali competitivo, né? E muitos achavam que seriam 2 jogos equilibrados e tal, né? Mas São Paulo fez o jogo difícil ser fácil, porque ele venceu no Beira-Rio 1-0 e ganhou no Pacaembu 2-0. E aí na semifinal o São Paulo enfrentou
aguerrido time do Botafogo, né? E quem achava até que ia ser como foi nas fases anteriores, né? Dessa vez foi mais suado do que imaginado, né? Porque o São Paulo perdeu no Rio, né? Por 1-0. E no Morumbi lotado, o São Paulo fez aquele jogo épico, né? O São Paulo perdia de 2-0 do Bota, né? E aí com muita força e superação, né? E o São Paulo venceu de virada 3-2, né? Gols de Serginho, né? E 2 do Everton, né? O Everton, o talismã do São Paulo, né? E aí o São Paulo estava na final do Brasileiro, né? E era favorito contra o Grêmio, né? E foi aí que o São Paulo decepciona, né? Porque o São Paulo perde no Olímpico 2-1, né? Esse foi de virada, né? E acaba perdendo também no Morumbi e acaba vice-campeão, né? Agora chegamos no Vasco da Gama, né? O Vasco foi outro que decepcionou, né? O Vasco tinha um time muito forte ali, tinha Mazzaropi no gol, né? Tinha Jorge Mendonça, tinha Roberto Dinamite, né? E o Vasco não foi longe, né? É, só que nas fases de grupos o Vasco fez a sua parte, né? O time foi vice-líder na sua chave, só ficou atrás da Ponte Preta, né? E não teve trabalho também na segunda fase, né? Onde o Vasco passeou. Nas oitavas de final, o Vasco encarou o rival Fluminense, né? Venceu 2-0 na ida, né? E perdeu na volta 3-2. Aí nas quartas de final, o Vasco encarou a Ponte Preta, né? Com a Ponte tendo a vantagem de jogar em casa, né? No segundo jogo. E os dois duelos foram tão equilibrados que acabaram empatados sem gols, né? E a Ponte avançou porque tinha a melhor campanha. Foi frustrante porque o Vasco, né, tinha um time forte, podia ir mais longe, né? E o Vasco decepcionou, porque o Vasco terminou o campeonato com o melhor saldo de gols do que o campeão, terminou com o melhor ataque do que o campeão, né? Isso eu tô citando do Grêmio. Ou seja, acho que terminou também com o time que menos perdeu no campeonato, né? O Grêmio, se não me engano, teve 7 ou 8 derrotas na campanha, né? E o Vasco acho que só teve 4, 3 ou 4, se não me engano, enfim. Enfim, o Vasco praticamente sobrou no campeonato, mas na hora de decidir o time arregou, né? Enfim. Bom, espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilha o vídeo, comenta também, é isso, tá? Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau.